Olá pessoal, aqui é a Kathleen Ribeiro. Mais uma vez estou aqui para apresentar o devocional do Temor e Tremor, podcast. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam edificados por essa mensagem. E como vocês já sabem, estamos trabalhando em cima do Sermão do Monte, aquele sermão tão maravilhoso que Jesus proferiu há 2000 anos atrás. Então, vamos orar para começar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa pela Tua gloriosa graça, a Tua misericórdia e pelo Teu Espírito que nos conduz, para que possamos, durante este dia, estar meditando de forma coerente, de forma correta, naquelas palavras proferidas por Teu Filho, Jesus, que nós possamos aprender com Ele, que nós possamos buscá-lo cada vez mais, e que o Teu Espírito triunfe sobre as maldades do nosso coração, que Ele venha e despedace as cadeias, que Ele venha e despedace todos os ferrolhos, abrindo as portas e nos subjugando, para que cada pensamento, cada argumento contrário à Tua santa palavra seja completamente destruído e levado cativo à obediência às Escrituras. Eu te agradeço em nome de Jesus, pela Tua graça que o Senhor tem demonstrado à igreja. Eu peço que o Senhor não somente demonstre a nós que estamos num lugar calmo, mas a todos aqueles que vivem e são perseguidos por causa da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o ouvinte, abençoa o grupo, abençoa todos aqueles que trabalham na Tua obra, os missionários, abençoa a mim e protege-nos para a Tua glória. Amém. Pessoal, agora eu vou fazer a leitura do verso 11, capítulo 5 de Mateus. Como vocês sabem, a Maília já introduziu o tema, perseguição. Bom, Cristo, ele permitiu que nós tivéssemos 3 versículos relacionados a esse tema. Por que motivo? Bom, talvez porque a igreja ela sofreu muita perseguição e a gente precisa desse consolo. O verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. É bem notório que a palavra de Deus, ela trata de nos vacinar acerca de teologias e ensinamentos que buscam amaciar a vida cristã de alguma forma. Jesus categoricamente diz: vocês serão perseguidos, vocês sofrerão perseguições. Em Atos está escrito que todos aqueles que querem piamente seguir a Cristo padecerão perseguição. Não é somente perseguições espirituais, hostes malignas, mas a perseguição ela vem contra o crente de todos os lados, às vezes até da família. Mas o amor é a causa, o amor é a causa de pregar, a causa da pregação da verdade. Está escrito, por minha causa. Eles serão perseguidos por minha causa. Por minha causa aqui evidencia uma declaração, uma confissão das verdades celestiais de Deus. Na verdade, quando você observa a história do cristianismo, sua perseguição não ocorria por conta de alguma coisa errada que eles faziam. De fato, veja aqui como é descrita essa situação. Jesus mesmo diz, olha, eles vão mentir até, porque eles não vão ter do que os acusar. Eles mentirão para causar o vosso mal, injuriarão vocês. Injúria é um crime de natureza danosa à honra da pessoa. Ela tem uma natureza de dano à honra da pessoa. É importante destacar isso, por quê? Porque tem uma passagem do Evangelho que diz assim, olha, se eles chamam Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos servos. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas falavam de Cristo como o príncipe dos demônios. O príncipe dos demônios. Quanto mais vocês, quanto mais a igreja. Gostaria de ler o capítulo 11, do verso 31 ao 35 de Daniel. Vou começar a leitura.
E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Quero que vocês observem. No verso 32 ele diz, olha, aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Eu quero que vocês entendam isso. Mas o povo que conhece o seu Deus. Aqui o profeta declara, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. A proeza aqui não se trata de fazer operações de milagres. As pessoas elas sempre acham que quando Deus ele declara algo, ele está vinculado a uma manifestação de poder magnífica e extraordinária. Na verdade, sempre que o evangelho é pregado, muitas coisas ocorrem. Coisas que são realmente impressionantes e maravilhosas. Mas não se trata disso. As proezas que Deus promete realizar são talvez aquelas das quais Paulo falou quando disse: tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a ter fome, eu aprendi a ter sede, aprendi a padecer necessidade e ter abundância. Em tudo eu estou treinado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente. Essas são as proezas que Deus ele demonstra para a sua igreja. Ela fará proezas. Algo importante sobre a perseguição é que não há suporte material. Não há suporte. Não há suporte material, humano, intelectual. Você pode ser um teólogo, mas o seu conhecimento não te servirá de nada durante a perseguição. Não tornará você apto a lidar com ela. Em meio às chamas, só o que é eterno permanece. Quando no verso 32 ele diz, mas aquele que conhece o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas, ele não diz aqui que esse povo tem um conhecimento intelectual vasto, conhece muitas coisas, não. Ele fala de comunhão com Deus. Esse povo está em comunhão com o seu Deus. Ele conhece o seu Deus. Em Atos, Estevão, ele vê os céus abertos enquanto ele é apedrejado. Ele é apedrejado e diz, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Então, Deus, ele foge à sua igreja de tal maneira que ele liga ela em um alicerce que é invisível. Bom, e a verdade é que a igreja ela nasceu em perseguição. A história de Atos, o princípio, eles já têm aquele ensinamento de que eles devem se alegrar quando sofrerem perseguição, porque se acharam dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Você vê a morte de Estevão, um mártir, que marcou seriamente a pessoa de Paulo, que era um perseguidor, mas passou a ser perseguido. Paulo foi perseguido, foi morto em Roma. Você vê Nero, ele botando fogo na cidade e culpando os cristãos. Quando você observa a história e pensa naqueles cristãos sendo lançados no Coliseu de Roma, lançados aos leões, ou quando eles eram colocados como tochas humanas, como postes para iluminar a cidade de Roma. E isso durou até o século III, que foi quando a igreja ela foi finalmente romanizada.
O cristianismo cresceu tanto que acabou que juntou o cristianismo com o Estado. E elementos da religião romana passaram a integrar os ensinos dos cristãos primitivos. Aí houve aquela mistura e a igreja se tornou estatal. Mas mesmo durante essa romanização, o que aconteceu? Houve perseguição, mais perseguição a pequenos grupos dissidentes, pessoas que não criam, que achavam errado aquilo, que achavam errado. Aí começavam as perseguições, os valdenses, os hussitas, pequenos grupos que iam surgindo, né? Isso muito antes da reforma. Você vê John Wycliffe, ele é pré-reforma. Ele foi o primeiro que escreveu a Bíblia em inglês, que traduziu a Bíblia para o inglês. Depois dele, ele foi tutor de John Huss, que morreu queimado, também do movimento pré-reforma. Então, antes disso, antes de explodir a reforma, a igreja ela já estava sendo perseguida. Depois da reforma, quem não lembra das histórias de Filipe, rei da Espanha, aquele rei católico que é dito que perseguiu tantos protestantes que era impossível sair às ruas sem sentir o cheiro de carne queimada, pessoas humanas que eram queimadas nas ruas de maneira que as pessoas já estavam acostumadas com aquilo. Depois, na Revolução Francesa, a Revolução Francesa nasceu perseguindo os cristãos, muitos fugiram. Ela buscava substituir o cristianismo. Você vê Maximilien Robespierre vestindo-se de branco, dizendo e declarando um culto à razão. Na União Soviética, mais recentemente, né, você vê que os cristãos eram enviados para os gulags. Por 70 anos, os cristãos foram assassinados pelos países, inclusive não somente na União Soviética, mas inclusive nos estados satélites, né? E ainda seus frutos permanecem. Hoje na Coreia do Norte, que é um país, uma ditadura comunista, e outros que perseguem cristãos abertamente. Se você for observar do nosso lado, na Colômbia, a perseguição que os cristãos sofrem pelos grupos armados revolucionários da Colômbia, as Farc, né? Que eles atacam principalmente os cristãos. As crianças que são sequestradas, eles fizeram dos cristãos o seu alvo maior. Quem são as crianças que são preferenciais para eles? Filhas de pastores, eles mesmos dizem. Alguns terroristas são designados unicamente para isso, destruir 100 igrejas. Aí tem a meta, 100 igrejas serão destruídas, 500 igrejas. Porque há uma luta, o cristianismo onde ele chega, ele se torna uma ameaça para os governos satânicos que existem e que estão no poder. Por exemplo, quando o cristianismo chega, os missionários chegam na Colômbia e tentam afirmar que aquelas práticas são erradas. Por exemplo, no cultivo da coca, né, aquela produção toda, e aquela pessoa não vai mais fazer, ela quer sair, ela não pode sair. Por quê? Porque eles matam. Então eles pegam e trazem as crianças, os sequestros de crianças, né, que ocorrem lá, dia após dia, desaparecimento de crianças, pegam crianças de 5 anos. Tem até os relatos de ex-guerrilheiros que se tornaram cristãos e que dizem que, olha, eu matei com 8 anos, eu matei com 9 anos. Eles torturam as crianças. Então, tem toda uma luta espiritual ocorrendo no mundo e às vezes a gente não está ciente disso. E quando Deus ele vai e manda os seus servos para falarem, para mostrarem a verdade, ali vai começar uma mudança, mas a mudança não vai ocorrer sem perseguição. Eu me lembro que em 17 de março de 2019, o mundo inteiro estava triste por conta das mortes que ocorreram naquele atentado na Nova Zelândia, né, contra uma mesquita. Mas eu me lembro que alguns dias atrás tinha ocorrido também um atentado que o mundo inteiro nem mesmo fazia questão de mencionar. E eu escrevi um texto sobre isso, eu me lembro, que diz assim: é algo triste o que ocorreu aos muçulmanos mortos na Nova Zelândia e não devemos tolerar tal comportamento, mas puni-lo com rigor e prevenir atos semelhantes. Mas,
Quando algo assim ocorre uma vez na vida e o mundo para, pessoas se desesperam pela comoção, temas de Facebook viralizam em apoio aos muçulmanos, eu me sinto no dever de lembrar ao mundo que isso acontece aos cristãos dia sim, dia não. Por exemplo, em países como a Nigéria. Eu escrevi isso porque tinha acabado de ocorrer um atentado contra uma aldeia agrícola na Nigéria, pessoas que não tinham como se defender. Continuando, sendo uma prática tão corriqueira que ninguém lembra de chorar pelas vítimas, pelo menos com a mesma intensidade com que choram por outras. Toda vida é valiosa. Agora a pergunta que não quer calar, e então? Onde está a comoção? Onde está a indignação? Onde estão as reportagens e editoriais nas grandes redes? Nada. Isso ocorre há anos. Se não fossem por sites de cunho cristão, talvez notícias como esta nem chegariam a nós. Em 3 semanas, 120 vidas foram tiradas. Agora você me pergunta, Kathleen, mas isso aí foi há muito tempo, foi em 2019. Está ocorrendo agora, dia 4, essa quinta-feira passada, muitas pessoas foram mortas na Nigéria pelo mesmo grupo Fulani. Uma criança, uma menina de 5 anos, foi morta a golpes de facão por um homem adulto. Você imagina você estar na sua casa e um homem adulto chegar e matar sua filha na sua frente, com golpes no crânio dela, no rosto dela. Ela ficou desfigurada. Esse tipo de violência que essas pessoas são expostas porque elas não negam sua fé. Ainda assim, com tudo isso, as palavras de Jesus são: bem-aventurados são vocês, quando perseguirem, quando injuriarem. E não somente isso, mas vejam só, quando vos esquecerem. Sim, vocês serão esquecidos pelo mundo, mas não esquecidos por aquele que realmente importa. Não deixe de seguir nossa página, a página no Facebook, a página no Instagram, e não tema. Onde eu estiver.